Você é profissional liberal, autônomo, prestador de serviços, e você se acidentou ou ficou doente. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quanto tempo você pode permanecer sem renda para pagar suas contas, seus compromissos pessoais, da família e tudo aquilo que envolve a paralisação do teu trabalho? Como que você vai sobreviver nesse período? Como você vai se recuperar, seja de uma doença ou de um acidente? Você tem reserva financeira para isso? Ou você vai passar por alguma dificuldade? Vai buscar dinheiro emprestado, vai no banco pagar juros absurdos? Como que seria a tua situação numa situação como essa? Mesmo que você tenha plano de saúde, porque o plano de saúde não vai pagar suas despesas, vai cuidar do seu tratamento. É justamente por isso que eu preparei esse vídeo, para você que tem essa preocupação e que precisa de uma solução que caiba no seu bolso e, ao mesmo tempo, proteja a sua renda no caso de um afastamento por doença ou por acidente. Eu me refiro a 1 mês, 2 meses, 3 meses, algo que pode ser até mais grave, mas que necessariamente vai comprometer o seu faturamento do seu dia a dia. Então fica comigo que eu vou apresentar para você mais detalhes sobre essa solução, que é o seguro DIT, Diária de Incapacidade Temporária. Eu vou te passar mais detalhes sobre esse seguro e se você gostar, se fizer sentido para você, você curta, comenta, compartilhe, que eu respondo todos os comentários com o maior prazer e vou te ajudar a mostrar como você pode ter acesso a essa solução. Então vamos lá. O que é o DIT? O seguro de áreas de incapacidade temporária. Como que funciona? E você pensa, reflita se de fato pode fazer a diferença na sua vida, para a sua família, inclusive. Esse seguro, ele paga o valor das diárias de trabalho com base nos dias de afastamento. Então, se você tem uma renda de R$ 10.000, um exemplo, você divide por 30 dias, você tem o valor da diária. Você declara esse valor da diária no momento da contratação e a seguradora vai te indenizar essa quantidade de diárias no momento que você ficar afastado por acidente ou por doença. Essa é a ideia do seguro, recompor a sua renda durante a tua recuperação. É provável que você nunca ouviu falar desse seguro, né? Mas realmente ele está sendo um grande sucesso para prestadores, autônomos e pessoas que dependem da sua atividade profissional diária para poder, claro, honrar seus compromissos financeiros. Então ele repõe a sua renda daquele dia ou daqueles dias, calculada com base no seu faturamento mensal. O valor da diária, ele é pago com base na remuneração, como eu disse. Você vai comprovar essa remuneração ou na contratação do seguro ou no momento que você pleitear o pagamento, no caso que a gente chama de sinistro. Ou seja, você tem um atestado que comprova o seu afastamento por uma doença ou um acidente, a seguradora vai lhe pagar o período que você ficar afastado, segundo as regras do contrato desse tipo de seguro. Ok? Então, você vai ter a tranquilidade para fazer o seu tratamento, se recuperar de um acidente, tendo a certeza que a sua receita, o seu faturamento está garantido. O seguro resolve esse problema para você. E quem é que pode contratar? Esse seguro ele é mais indicado, como eu disse, autônomos, profissionais liberais, sócios de empresas, prestadores de serviços, mas também funcionários CLTs. Nós temos que lembrar que o INSS tem um teto para pagamento do afastamento de uma licença. Então, se a pessoa tem uma renda superior, quem é que vai pagar essa diferença para ela? Dentro desse período de recuperação, sendo um período mais longo, principalmente. Se você é um prestador de serviço, você sabe qual é o teu faturamento, quantos contratos você tem de prestação de serviço. Ou se você é autônomo, você também tem um histórico de faturamento mensal. Você vai dizer isso para a seguradora e você vai ter a garantia dessa renda diária que corresponde àquilo que você ganharia caso você estivesse trabalhando. O valor líquido ali daquilo que você recebeu. E o que é importante antes de contratar? Como todo contrato, o seguro é um contrato. Ele prevê direitos para aquele que contrata, mas também obrigações. Para a seguradora é a mesma coisa, direitos e obrigações. Tudo de acordo com o que prevê a lei. Lembrando que os seguros no Brasil eles são fiscalizados por um órgão do governo que garante a lisura, a correção desses procedimentos, a segurança para o consumidor. Então você, claro, precisa ter, primeiro, a certeza que é uma contratação que ela é apoiada e ela é legal e garante a você os direitos que estão previstos no contrato. Porém, você precisa ter os cuidados, entender exatamente o que você está contratando. É por isso que, ao longo desse vídeo, eu vou te explicar um pouco mais de detalhes. Você vai ter uma visão geral dessa solução.
E você sim, vai ficar com outras dúvidas. E você vai comentar, vai mandar mensagem no WhatsApp para mim. O link do meu WhatsApp está na descrição, assim como outros vídeos sobre esse assunto e assuntos correlatos, que vai ajudar você a ter as melhores escolhas, sem pagar mais por aquilo que você não precisa e, ao mesmo tempo, ter a proteção na medida certa. Então, o que você precisa se atentar antes de contratar? Antes de contratar, as perguntas e os cuidados que você precisa ter. Eu separei os pontos principais aqui. Então, o primeiro passo é atentar a carência em dias. Uma vez que você faz esse seguro, que garante as diárias, o pagamento da tua receita, da tua renda, existem carências para certos tipos de doenças ou para vários tipos de doenças. Acidentes, via de regra, não. Então, você contratou o seguro hoje, você precisa se atentar à carência para doenças. A partir daquele período de carência, normalmente 30, 60, 90 dias, se você tiver aquelas doenças previstas em contrato, você vai estar coberto. Se você tiver um afastamento antes daquele período, não vai estar coberto. Então, se atente à carência. Você precisa entender todas as exclusões, doenças desse seguro. As doenças que não estão cobertas, porque tem certas doenças que não estão cobertas em uma seguradora, na outra estão cobertas. Você precisa ter a visão clara de tudo aquilo que o seguro não vai te pagar. É muito importante ter essa orientação e essa assessoria para que você inclua aí na sua decisão a escolha que faça sentido para você. Você precisa também analisar o reenquadramento por faixa etária. Normalmente os seguros de vida e esse seguro de diárias de incapacidade temporária, ele está dentro da família de seguros de vida. E ao longo dos anos, o valor que você paga por esse seguro, ele é corrigido normalmente uma vez ao ano pelo IPCA, ou seja, pela inflação. Mas ele também é corrigido com adicional pelo aumento da idade. Por que eu digo isso para você e a maioria das pessoas não contam isso? Você precisa fazer uma programação do impacto financeiro ao longo dos anos. Porque você vai pagar o seguro e todo ano ele vai se corrigir pela inflação, mas ele vai ter uma correção pequena, mas vai, ao longo dos anos, pela mudança de idade. É claro que todos sabemos que na medida que a idade avança, os riscos de certas doenças também. Então, claro que as seguradoras têm conhecimento disso e elas fazem as correções dos valores também pela faixa etária. Então, pergunte sobre isso. E as franquias em dias, como funciona? Tem variações de seguradora para seguradora. O que é a franquia em dias? Suponha que você tenha uma franquia para doenças de 10 dias. A seguradora vai pagar o afastamento acima dos 10 dias. Por exemplo, uma licença de 15, de 20 dias, ela pode te pagar a diferença dos 10 para os 15, ou seja, apenas 5 diárias. Mas aqui cabe uma observação, por isso a necessidade de um apoio especializado. Já tem seguradora que paga incluindo o período da franquia. Ou seja, se você ficou mais do que o período da franquia, ela paga também incluindo os dias da franquia. Exemplo, você ficou 15 dias afastado, a franquia em dias é 10. O que essa seguradora faz? Ela paga os 15 integral. Outras pagariam apenas 5 dias. Olha a importância de analisar bem a escolha que você vai fazer. É claro que acima da franquia, até 365 dias, o ano todo, você vai receber todas essas diárias. Se precisar ficar o ano inteiro, por exemplo, os 360 dias afastado por uma doença. Ou, como eu disse, por um acidente. Mas você precisa prestar atenção nesse cuidado da franquia, no cuidado da carência. E também, algumas seguradoras, elas pagam durante o período de vigência ou elas pagam ao longo do período de recuperação. Presta atenção nisso. Claro que nós temos também idade de entrada e de saída, que varia de uma seguradora para outra. Presta atenção também nesse aspecto, porque dependendo da sua idade, pode ser que não existam opções para a contratação. E as profissões que são aceitas. As profissões que são aceitas. O que quer dizer isso? Médicos, dentistas, advogados, contadores, motoristas, pessoas que trabalham, por exemplo, como na cozinha, ou são profissionais liberais de várias outras profissões. Essas pessoas normalmente são aceitas, mas existem exclusões por conta de certas profissões, como policiais, por exemplo. Então você precisa entender aquilo que, com base naquilo que você faz, você vai consultar e vai perguntar se a sua profissão é aceita.
A maioria, sim, são aceitas. Tatuadores, tantos outros profissionais que dependem de uma atividade manual para executar o teu trabalho. Eu disse dentista, tatuador, mas são tantas outras pessoas. E aí, como eu já disse, essa pessoa teve um ferimento na mão, quebrou um braço, teve um ferimento mais grave num dedo, e ela deixa de exercer aquela atividade. É aquela pergunta que eu comecei falando aqui nesse vídeo. Quem vai pagar suas contas? O seguro resolve esse problema. E os limites. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um faturamento muito alto, não é que a seguradora vai pagar, por exemplo, 100, 200 mil reais, dividido por 30 dias, vai pagar aquela diária. Consulte também, pergunte sobre o limite que cada seguradora aceita como o limite máximo para pagar a diária. Normalmente R$1.000 nessa faixa, hoje as seguradoras aceitam. Daria aí 30 mil reais de faturamento líquido por mês. O outro ponto de atenção aqui, em relação aos limites de diária, é que eu mencionei 365 dias, mas existem particularidades. Por exemplo, LER, DORT, LTC, hérnia, algumas doenças específicas, as seguradoras, mesmo o seguro sendo anual, elas impõem certos limites de pagamento de diárias. Então, por exemplo, no caso dessas doenças, 120 dias de limite de diárias. As demais, normalmente, 365 dias. Então, se você tem a preocupação, poxa, LER é um problema para mim, eu posso ficar um ano inteiro parado? Cuidado, pergunte, questione, esclareça essa questão antes da contratação, sobre esse aspecto específico. Lembrando que eu estou trazendo uma visão geral, exemplos. Cada caso é um caso e tem particularidades. Tem situações específicas que servem para uma pessoa e não servem para outras. Existem variações desse produto. As diárias de incapacidade temporária são ofertadas por várias seguradoras. Eu vou comentar isso na sequência. É claro, se você viaja muito também, você precisa esclarecer. Esse seguro, ele tem uma cobertura mundial ou nacional? Pergunte isso porque pode ser um ponto de atenção para você. O valor máximo da diária eu já mencionei. Outro aspecto importante, você pode ter uma renda, um faturamento muito acima do limite da seguradora, então você precisa prestar atenção nisso. Você pode contratar as diárias de incapacidade temporária, somente essa cobertura, ou como muitas seguradoras exigem, você tem que contratar junto com o seguro de vida. Se o seu interesse é só sobre as diárias, não faz sentido você contratar um outro seguro de vida. A não ser que você não tenha, ou você tenha um seguro que não atende à sua necessidade efetiva. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre qual é o seguro, como que você calcula um seguro de vida, os valores de cobertura que façam sentido para você. Isso você me acompanha, siga o canal, se inscreva no canal, que você vai receber outros vídeos a respeito desse assunto. Mas, se você está buscando apenas a diária de incapacidade, faça o seguro apenas disso. Não são todas as seguradoras que aceitam. Por isso que você precisa questionar esse assunto antes de tomar a decisão. Então, gente, você já percebeu a importância? Vocês já notaram a importância desse seguro? Você pode ter uma recuperação de algo mais grave, um acidente, você bateu o carro, se feriu, quebrou um braço, uma perna, você pode ficar o período de recuperação ganhando o seu dinheiro que você ganharia como se trabalhando estivesse. É uma proteção realmente incrível. Esse seguro, ele tem um caráter social, mas acima de tudo, familiar, para o bem-estar da pessoa, para a recuperação dela, para a vida dela como um todo e, claro, da própria família. Então, os benefícios são muitos. A garantia de renda durante a recuperação, ela é poderosa, mas não é só poderosa financeiramente. É para a mentalidade, para o bem-estar, a cabeça boa, enquanto você está se recuperando. Pode ficar em casa tranquilo, fazendo tudo que tiver que ser feito para ter uma boa recuperação, sem se preocupar com os boletos. Isso quem já passou por isso sabe da importância desse assunto. Não se confunde com o benefício do INSS ou plano de saúde. Aqui nós estamos falando de pagamento do dinheiro que a pessoa deixa de ganhar pelo afastamento médico, por doença ou acidente. O INSS é outra questão, normalmente valores muito baixos, e o plano de saúde cuida da recuperação do médico, da clínica, do hospital, da cirurgia, o que for. Não da renda, não do pagamento da renda. E claro, como eu disse, esse bem-estar não é só da pessoa, é o bem-estar da família. É a escola paga dos filhos, é a conta de água, de luz, os compromissos, financiamento, empréstimos garantidos com base na indenização que a seguradora vai te garantir pelo período que estiver afastado. E a família toda agradece. Marcelo, quais são as seguradoras que fazem isso? Esse tipo de seguro? Diária de internação
de incapacidade temporária. Se a internação for necessária também, claro que os dias de internação também são contados na incapacidade temporária. Nós temos diária de incapacidade temporária na Porto Seguro, diária de incapacidade temporária no Bradesco, diária de incapacidade temporária no Banco do Brasil, diária de incapacidade temporária na Sul América. São várias seguradoras que podem comercializar isso. Porém, você já notou pela minha explicação que não necessariamente todas têm o mesmo produto, a mesma solução. Existem diferenças, franquias, carências, valores e também carências distintas por doenças, tudo aquilo que eu expliquei. Então você precisa daquela solução que se encaixa na sua atividade profissional, no seu faturamento e na sua necessidade. Então, você precisa falar com um especialista. Quais seriam os próximos passos? Primeiro, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe. Compartilhe com mais pessoas da sua mesma profissão, da sua mesma atividade. Porque você já entendeu o tamanho da importância desse tema e como esse seguro pode ser precioso para você. E vou dizer para você o seguinte, ele custa menos do que você pode imaginar. Dito isso, você tem o meu contato do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Você tem o link dos outros vídeos na descrição e as outras aulas que eu fiz sobre doenças graves, outros assuntos que podem te interessar. Então você aciona, comenta, compartilhe e também agende comigo uma conversa individual que eu vou passar mais detalhes para você. E acima de tudo, pense no seu presente, mas pense também no seu futuro. A proteção da renda, ela envolve todo um conjunto de aspectos que todos nós precisamos dessa tranquilidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente, clique, compartilhe e conte comigo para qualquer necessidade ou para uma consulta individualizada e personalizada para você. Ok? Fui!